Oi, gente, meu nome é Michelle, para quem não me conhece, eu vivo no Canadá desde 2007, fazendo 5 anos que eu já vivo aqui. E eu decidi fazer esse vídeo porque alguns vídeos que eu falei de imigração, o pessoal ficou com muitas dúvidas e teve muitas perguntas, tanto no meu Instagram quanto lá nos comentários, sabe? Aí eu decidi fazer esse vídeo respondendo essas perguntas e explicando melhor, assim, o meu processo e também como que eu saí do Brasil, que também teve essa pergunta, né? Ah, o que você fez para juntar dinheiro? Como que você saiu do Brasil? Tudo isso. Aí eu vou estar explicando nesse vídeo. Tá, respondendo a primeira pergunta, algumas pessoas me perguntaram como que eu saí do Brasil, né, para chegar aqui no Canadá. Na verdade, tudo começou em 2015. Eu e meu marido, a gente tava pensando mesmo em sair do Brasil porque a gente morava em Goiânia. E lá em Goiânia, por volta daquela época, 2015, 2016, tinha um caso de um homem que ele tava matando as mulheres no ponto de ônibus. Eu não sei se vocês lembram disso. E eu sou do Rio de Janeiro, só que eu morei em Goiânia por 5 anos, né? E eu saía de casa tipo umas 5h30 da manhã para pegar o ônibus. E eu pegava 3 ônibus todo dia pro trabalho. Porque eu morava em Goiânia, só que eu trabalhava em Aparecida de Goiânia. Então eu tinha que pegar um ônibus para pegar o eixo. E depois do eixo eu tinha que ficar esperando lá na Praça da Bíblia, quem é de Goiânia sabe, para pegar o ônibus da empresa, que ia pro Parque Industrial lá em Aparecida de Goiânia. Aí tava tendo esse caso, né, do cara matando as meninas lá e tal. Ele matou 14 meninas. E todo dia quando eu saía de casa eu ficava com muito medo, né? Porque eu ficava no ponto de ônibus, ficava tudo escuro lá e tal. E essas coisas foi, tipo, alimentando a nossa vontade de sair do Brasil mesmo, por causa da violência, sabe? E naquela época a gente até que tava com uma vida legalzinha, assim, sabe? Só que a gente não tinha luxo, assim, tipo, a gente não tinha carro, a gente não tinha casa própria, apartamento próprio, nada disso. Era só o nosso trabalho mesmo, até porque a gente tava pouco tempo juntos, né? A gente tava, sei lá, uns 4, 3 anos juntos, né? E foi isso, foi aí que a gente decidiu ir pro Brasil. Então, depois disso, em 2016, o meu marido foi mandado embora do trabalho dele. Ele trabalhava numa agência de publicidade e propaganda. Aí ele foi mandado embora e ele falou, é agora, vamos pro Canadá. É o quê? Tipo assim, foi muito... Assim, eu fiquei meio, nossa, tipo, como assim? Tipo, a gente não tinha muito dinheiro, assim, pra ir, sabe? E assim, o problema nosso, a gente não tinha muito dinheiro, a gente não tinha o inglês, a gente só tinha aquele inglês do ensino da escola mesmo, né, que é o eterno verbo to be, e também porque a gente jogava online, aí você conversava com as pessoas, conversava com os gringos ali online, mas era só aquilo, a gente não conversava inglês falando, sabe? E era bem assim, basicão mesmo. Aí eu falei, caramba... E como que a gente vai fazer? Aí como meu marido ia receber a rescisão dele de trabalho, ia ser algum dinheiro para ser investido nisso, né, de imigrar. E também aí, o que eu fiz? Aí como ele foi mandado embora e tal, aí ele ia receber auxílio-desemprego, todas essas coisas, e ia ser o dinheiro que a gente ia começar a juntar para ir pro Canadá. Juntando rescisão, FGTS, auxílio-desemprego, essas coisas todas. Aí eu decidi ir lá na empresa que eu trabalho, e eu pedi pra eles me mandarem embora, sabe? Tipo, fazer o famoso acordo. Aí eles falaram, eu expliquei, a gente vai pro Canadá, blá, 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 blá. O pessoal não acreditou muito não, assim, sabe? Tipo, ninguém com quem eu trabalhava acreditava, assim. Porque meu salário não era muito bom, sabe? Eu ganhava, em média, R$1.600, tipo, isso em 2016, né? E tipo assim, não é um salário maravilhoso, né? Tipo, como você vai pro Canadá assim? Aí eu peguei minha rescisão, peguei também auxílio-desemprego, essas coisas todas. E foi um dinheiro que a gente teve que juntar pra pagar, porque a gente contratou uma agência pra fazer isso pra gente, que a gente não sabia nada de imigração, assim. E foram uns amigos nossos que já estavam morando no Canadá, assim, há alguns anos, que eles deram esse contato e a gente foi fazendo as coisas. Só que mesmo com tudo isso que a gente tinha, a gente ainda faltou dinheiro, e foi quando a gente pediu um empréstimo no banco também. Eu sei que eles falam que não recomendam fazer isso e tal, mas tipo, ficou faltando dinheiro para comprar passagem, essas coisas. Foi isso que a gente teve que fazer. Eu tô sendo bem sincera aqui, eu não vou, tipo, contar historinha. Essa é a realidade. Aí foi isso, gente.
Aí, tanto que a gente tinha que pagar o college estando no Brasil e pagar também o curso de inglês. Porque o que eu fiz? Eu não tinha nível de inglês para entrar no college, porque eu nunca fiz curso de inglês, assim, por fora. Nunca paguei curso de inglês, né? Então, tipo assim, eu tinha que ter um nível de inglês para entrar no college e eu não tinha. Então eu tive que fazer esse curso de inglês para depois fazer a prova para entrar no college. Só que o meu speaking sempre foi muito ruim, assim, tipo, até hoje, assim, é bem assim, macarrônico, sabe? Não é muito bom, mas a gente se vira, né? E tipo, e se você não tem o inglês, assim, aquela nota, se eu não me engano, são 6 para IELTS, né? E a prova que eu fiz era era uma prova específica do college mesmo, eu não paguei para fazer IELTS. Aí eu tinha que ter 6 pontos também, né? Aí eu não consegui, né? A gente tava, assim, organizando tudo, aí tudo que a agência pedia pra gente fazer, a gente fazia, tudo que eles pediam pra pagar, a gente pagava e era só o dinheiro, ó, saindo. Aí eles começaram a fazer a aplicação para pegar os vistos, né? Porque era o visto de trabalho e o visto de estudante, né? Aí nisso a gente... que a gente fez? A gente vendeu um monte de coisa que a gente tinha em casa, outras coisas a gente doou, sabe? E a gente decidiu sair de Goiânia e ir para São José do Rio Preto. Na verdade, Talhados, sabe? Que é onde o meu marido cresceu. São José do Rio Preto é uma cidade bem pequena, são 5 ruas por 4, tipo assim, é bem pequenininho. Porque lá a gente iria viver na casa dos avós dele, sabe, ele tinha uma kitnet, assim, que ele alugava e a pessoa que tava lá saiu. Aí a gente foi pra lá, a gente reformou a kitnet e a gente ficou morando lá, eu acho que foi de setembro ou de agosto até o final do ano, até fevereiro, alguma coisa assim. E foi isso. Aí quando o nosso visto saiu, assim, foi aprovado, a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito apreensivo, porque, como eu falei, a gente não tinha muito dinheiro, né? A gente tinha um dinheiro que a gente pegou, assim, um pouco que a gente tinha, que a gente vendeu as coisas, a gente tinha o nosso dinheiro das rescisões, de auxílio-desemprego, essas coisas, mais um pouco que a gente pegou de empréstimo para ajudar, que a passagem foi muito cara, foi 7 mil reais. Hoje em dia tá muito mais cara, né? Mas naquela época, assim, acho que o dólar canadense estava 1,70, alguma coisa assim. Aí quando você fazia a conversão, nossa, tipo, dava vergonha. Meu Deus, eu não tenho nada de dinheiro. Porque, assim, a conversão, assim, acaba com a gente, né? Então, o nosso visto foi aprovado. Aí, depois disso, a gente marcou a nossa passagem para fevereiro. Se eu não me engano, foi no final de janeiro a passagem. Foi dia 28 ou dia 26, assim, porque meu curso de inglês ia começar em fevereiro, acho que dia 13 de fevereiro, 13 ou 14, assim. Então a gente chegou em Calgary e esse amigo nosso, ele deu, depois de um tempo, assim, ele deu o telefone pro meu marido do cara para trabalhar, né, que era um brasileiro que estava contratando um brasileiro para trabalhar. E também a gente estava procurando lugar para morar e ele, tipo, indicou uma pessoa que estava alugando, que eram os brasileiros que estavam alugando basement. E esses brasileiros que a gente foi buscar no aeroporto, que eles se tornaram nossos amigos. A gente morou no basement deles por 3 anos, assim, sabe? E foi isso, foi aí que a gente chegou no Canadá. Aí o que aconteceu? Aí meu marido começou a trabalhar na mesma semana, assim, tipo, a gente chegou, eu não lembro que dia que a gente chegou, acho que foi dia de semana, aí passou um final de semana, ele já começou a trabalhar na outra semana e eu comecei a estudar no dia 13. Para falar a respeito do curso de inglês, que o pessoal perguntou, se eu não me engano, na época eu paguei $7 mil nesse curso de inglês e eu fiz o curso por 5 meses lá, que era o inglês básico, que eles chamam de General English. Assim, vou explicar do começo. No curso de inglês lá, você chega e tá todo mundo lá sentado, assim, esperando. Aí vem o diretor lá, os responsáveis pelo curso, aí fala um pouco com você, não sei o que, sei que lá. Eles falam de um jeito que você consegue entender. Se você tem um mínimo de inglês, você consegue entender. Tanto que depois disso, eles te chamam para uma entrevista e nessa entrevista ele vai te dizer qual o nível que você tá para depois te encaixar numa turma, entendeu? Aí nessa entrevista eu fui lá, fiz a entrevista com o cara.
Aí o cara pergunta coisa básica, ah, você é da onde, qual é o seu nome, qual é a sua idade, o que você tá fazendo aqui, essas coisas, sabe? Aí dependendo, acho que do seu nível de inglês lá, da avaliação, aí eles te colocam na turma. Aí na minha avaliação eles me colocaram no level 3, assim, no nível 3. Não é tão ruim, mas também não é muito bom, né? Aí eu tava lá no level 3, aí eu fiz dois módulos do level 3, aí depois passei pro level 4, aí fiz 2 módulos do level 4 e por último eu fiz um módulo do level 5. Aí depois disso eu fiz a prova para tentar entrar no college, porque eu já tinha a carta de aceitação do college e já tinha pago o primeiro semestre do college, que foi $7.500, e nisso eu não passei no speaking, eu passei na escrita e na leitura e até no listening eu peguei uma nota boa, mas quando eu ia falar, saía uma bosta, tá tudo errado. Aí daquela pontuação que tu tira, eles tiram a média, né? O básico seria você tirar, tipo, 6 em tudo. Aí no speaking eu tirei 4, assim, sabe? Tipo, se ferrei. Aí depois disso, aí a gente conversou lá com o pessoal da agência que tava monitorando tudo, assim, tava nos ajudando ainda, né? Porque você também paga eles. Eu não lembro mais ou menos, assim, quanto que foi. Depois eu vou falar o total que mais ou menos foi que a gente gastou. Que eu não lembro direito, porque foi em 2017. Aí tá, né? Aí eu não passei, eu fiquei muito pra baixo, assim. Eu, putz, caramba, estudando lá 5 meses e que merda e tal. Aí eles falaram, não, aí vamos fazer o seguinte, porque você pode fazer o curso de... como se diz? O curso de inglês lá no college. A gente pega uma parte do dinheiro que tá lá, que é para pagar o semestre, e a gente aplica para pagar o Academic English, né? Aí eu, tá bom. Aí foi isso que a gente fez. Aí eu comecei a fazer Academic English. Acho que eu fiz 4 meses ou 5 meses, alguma coisa assim. Só que o que acontece? Acabou o curso de inglês lá do college que eu tava fazendo. O legal, assim, do Academic English, que você pode fazer todos os módulos até chegar no final e você não precisa fazer prova, você já entra direto. Mas cadê o dinheiro para pagar o semestre? Não tinha mais, que o dinheiro que eu paguei o semestre, eu paguei o curso de inglês. Aí, entende o que aconteceu? Aí foi isso. Aí fiquei sem dinheiro, assim, para pagar o semestre, aí parei de fazer o college. Aí nisso eu já tinha dado a entrada para renovar o visto de inglês, que a gente não pegou, assim, o full, sabe? Tipo, o visto maior que tem, que seria 2 anos, assim. Aí nisso a gente precisava fazer a restauração do nosso visto. Restauração não, é pedir extensão, sabe? Do nosso visto, para ficar mais um tempo. Aí a gente foi e tentou fazer isso, e eu usando esse meu curso de inglês que eu tava fazendo no college. E eu já tinha a carta lá do curso de administração que eu ia começar a fazer. Ah, outra coisa. Eles escolheram a administração por a experiência que eu tinha no Brasil, que eu sempre trabalhei na área administrativa, né, financeiro, essas coisas todas. E também porque era o curso que eu tinha começado a fazer no Brasil, só que eu acho um saco a administração, desculpa aí pra quem gosta, mas... tipo, eu só começava a fazer lá no Brasil pra tentar arrumar emprego, porque, assim, na moral, eu não gosto, assim, sabe? Mas como eu sempre tinha trabalhado com isso, eu tinha que fazer um curso lá voltado a isso, sabe? E eu acho que lá no Brasil é bem complicado de você mudar a sua carreira, né? Enfim, isso daí é outra coisa. Aí, tipo, foi por isso que eles escolheram o curso de inglês, a administração pra mim, né? Tá, eu não consegui fazer administração, né? Aí todo o dinheiro lá do semestre que eu tinha, eu paguei esse curso de inglês, que era era bem mais caro que o curso de General English lá eu fiz no Global Village. E o college que eu entrei foi o SAIT. Depois eu fiquei sabendo que o SAIT era o mais caro ali de Calgary, sabe? A gente tinha conversado lá na agência que a gente não tinha muito dinheiro e eles, assim, poderia ter escolhido o Bow Valley pra gente, que ele era um pouquinho mais barato, assim, que o SAIT, sabe? Só que depois eu vi que essa galera, assim, de agência, eles ganham uma porcentagem quando eles colocam alunos lá no college, sabe? Aí foi isso, né? Por isso que eu falo, assim, tipo, se você quiser fazer imigração, qualquer coisa, é bom você pesquisar por si só. Se você quiser contratar aí uma agência, você contrata, mas
tipo assim, às vezes por você é melhor, você economiza mais. Enfim. Caramba, esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu falo demais também, vai. Então, aí depois disso a gente conseguiu pegar uma extensão de visto de 2 anos dessa vez. E o meu marido, ele estava trabalhando lá com um brasileiro, só que ele era tipo uma prestação de serviço. Esse brasileiro, ele pegava as pessoas e fornecia, eu tenho essa equipe aqui para trabalhar para você, para uma outra empresa canadense, né? E foi aí que meu marido conheceu a empresa que a gente trabalha hoje, de construção. O cara gostou dele, assim, porque meu marido, ele se esforçou muito, assim, ele não sabia nada de carpintaria. E ele chegava em casa, ele ficava vendo vídeo, assim, pra entender as coisas, entender como funciona tudo, assim, sabe, de construção. Aí o cara foi e chamou ele pra trabalhar. Tanto que depois, assim, que a gente pegou o segundo visto, aí meu marido já começou a trabalhar com ele. Esse cara, esse brasileiro, era mó picareta. Ele não pagava os funcionários, só brasileiro que trabalhava com ele. Ele não pagava, ele dava volta nos caras. Acho que se tiver alguma pessoa de Calgary que trabalhou aí por volta de 2017, esse cara vai saber que esse cara aí, ó, ele é a maior picareta. E hoje em dia, acho que ele nem tá trabalhando mais com isso, porque ele ficou conhecido pelas picaretagens. Mas no final, foi por intermédio dele que meu marido conheceu o nosso chefe, né? Que depois, no final, ele ajudou a gente a fazer a nossa imigração. Acho que todas as coisas, assim, são para um propósito, né? Aí meu marido começou a trabalhar com ele, aí eu comecei a ver possibilidades de imigração. A gente ainda estava em Calgary, aí eu vi tudo quanto é tipo de imigração que você pode imaginar. Eu já vi negócio de babá que tinha, eu fiquei tão empolgada com isso, porque depois eu fiquei decepcionada que você tinha que ter um curso, se eu não me engano na época, era um curso incompleto. Assim, eles estavam facilitando para quem estava já no Canadá e a pessoa não tinha dinheiro, por exemplo, para finalizar o curso, sabe? Aí, se você tivesse um curso incompleto, aí você poderia se candidatar para ser caregiver, alguma coisa assim de babá, sabe? Eu não lembro direito o nome. E até hoje tem esse programa. Pode ser que eles tenham mudado alguma coisa, né? E aí eu fiquei assim, eu mandei lá pra pra pessoa que alugava o basement pra gente, pra minha amiga, pra Vanessa. Vanessa, lê que se é isso mesmo, esse programa, se eu posso, se eu me encaixo. Aí depois ela falou, eu li aqui direitinho e parece que não e tal. Aí eu fiquei mó triste, assim, sabe? Aí a gente tentou também fazer o da província, só que pra gente foi difícil porque o chefe do meu marido na época, ele trabalhava lá em Calgary, mas ele não era de Calgary, ele era de Vernon, né? Aí não foi possível a gente aplicar. Ele até começou a fazer as coisas, assim, preencher alguns requisitos lá. Só que aí quando terminou a obra, ele foi embora e, tipo, o meu marido ficou 4 meses desempregado e eu ficava só trabalhando de faxina. E, cara, aquela fase foi muito complicada, assim, sabe? Porque faxina não tava pagando muito bem pra mim, sabe? Mas era o meu dinheiro que tava segurando. Então, tipo assim, foi isso. Aí depois de 4 meses ele conseguiu trabalhar como instalador de drywall. Aí ele ficou lá trabalhando e tal. Aí o patrão dele era um cara da Sérvia, eu acho. Era um velhão, assim, da Sérvia, sabe? E ele, caramba, ele contava cada história, assim, pro meu marido e tal. E só que o problema, ele falou, meu marido conversou com ele, falou que precisava fazer imigração e tal. Aí ele falou assim, eu até faria pra você os papéis, só que quem tá comandando agora a empresa é meu filho não tá fazendo muito essas coisas e tal. Aí não deu, né? A gente ficou quietinho lá na nossa e tal. E mesmo assim eu ficava lá procurando. Aí eu fiz o perfil dele no Express Entry e tudo. A gente tinha um ponto bem michuruca lá. Porque quando você não tem faculdade, o seu ponto, ó, vai pra baixo. Mesmo eu colocando lá, curso de inglês. Eu esqueci de falar. Tinha sobrado um dinheiro lá no SAIT, sabe? Que é a faculdade, o colégio lá de Calgary, né? Aí tinha sobrado uns $1.000, alguma coisa assim. Aí eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão aquele dinheiro ia ficar lá. E os $1.000 não dava pra pagar o curso de inglês mais, que o curso de inglês era mais alto. Aí eu tava vendo lá o que eu podia fazer. Aí eu fiz um curso de paramédico lá, que era um curso inicial, assim, de paramédico.
porque é muito legal, assim, você faz o curso de 3 meses e depois você faz um curso de 1 ano e depois você faz de 2 anos, pra depois você poder trabalhar. Acho que quando você faz o curso de 1 ano, você já pode trabalhar na profissão. Aí eu fiz esse de 3 meses, que o valor era mais barato. Foi legal, sabe? Eu aprendi muita coisa, assim, sabe? Foi engraçado. E eu fiz também curso de primeiros socorros, eu fiz negócio de ressuscitação cardíaca, né? Aquelas paradas assim e tal, que você tinha que fazer. E foi isso, eu fiz isso mais pra gastar o dinheiro que tava lá, sabe? Que eu já também tava pensando em fazer alguma coisa na área de saúde. Aí eu pensei, vou fazer esse curso aqui pra ver como é que é. Eu gostei. Tá, voltando ao assunto. Caramba, essa história que eu tô contando aqui de como eu fui parar no Canadá tá muito grande. Tá, aí o meu marido começou a trabalhar lá como drywall, né? Aí nisso eu ficava procurando lá, todo dia lá no site do governo, olhando aí. Ah, outra coisa, eu não participava do grupo de brasileiros no Canadá, que é pra imigração. Nossa, eu detestava, eu detesto aquele grupo. Eu segui uma dica de uma amiga que ela me colocou num grupo que era de filipino. Nossa, os filipinos, eles sacam tudo de imigração. E lá eu ficava lá vendo tudo. E eles botam coisas lá que o pessoal lá do Brasil não coloca, sabe? Aí nessa, menina, eu ficava, tudo que eles botavam eu ia lá pesquisar. Aí botava um processo novo e eu ia pesquisar, que não sei o que, eu ia pesquisar. Aí o meu marido, uma vez que ele trabalhava com a colega dele lá, né? Aí ele falou, eles falaram que tem uma imigração aí pra trabalhar em farm. Farm é fazenda, sabe? Pra trabalhar em farm? Aí ele, que não sei o que. Aí eu ficava só pensando nisso, trabalhar em farm, até que não seria má ideia, né? Que não sei o que, eu gosto de planta e tal. Aí eu comecei a procurar esse negócio de farm, aí não tinha, assim, coisa de farm. Não tem esse negócio de farm, não. Aí depois que eu fui ver que não era farm, era pra você morar em zona rural, tá. Que é esse negócio do RNIP. Agora eu vou responder uma outra pergunta que o pessoal fica perguntando como que esse negócio funciona. Tá, vamos lá. Aí eu ficava dia e noite nesse site, aí eu já vi, aí eles botaram lá uma informação sobre esse RNP, é isso aí, aí eu começava lá a ler, aí não aparecia as cidades, eles falavam, a gente vai contemplar 10 cidades, parará, pururu, blá blá blá, aí eu ficava esperando, todo dia eu entrava, ia lá e entrava e não tinha nada, aí entrava e não tinha nada, aí nisso a gente já tava se aproximando do final do ano, né? E o nosso visto nessa época, ele ia até janeiro, 26 de janeiro, eu lembro até hoje. Eu tenho as permissões aqui até hoje, vou guardar, que é até dia 26 de janeiro. Aí, isso em 2019 que a gente tava, e o nosso visto ia até janeiro de 2020. E tava bem perto de começar o lance do Covid, cara, assim, tipo... Foi um negócio, assim, miraculoso que aconteceu. Aí tá, eu tô entrando lá, aí de repente, assim, sai o negócio lá de tipo, da imigração, sabe? Aí eu, uai... Aí ele falou, vai sair, a gente vai começar a divulgar as cidades em janeiro, que não sei o que, sei que é lá, blá blá blá. Em janeiro não, acho que em dezembro. Em janeiro eles iam abrir o processo, era isso. Aí em dezembro, aí nisso, o meu marido voltando pra casa, a gente tava em novembro, acho que a gente tava assim na segunda quinzena de novembro, na primeira quinzena, alguma coisa assim. Acho que a gente tava dia 15, alguma coisa assim, em novembro de 2019. O cara lá, para quem meu marido trabalhou da primeira vez, porque foi assim, ele trabalhou lá em Calgary, depois terminou o serviço, aí ele voltou para a cidade dele. Aí ele ligou pro meu marido e falou, o que você tá fazendo, como é que tá e tal. Meu marido já congelou, sabe? Que eu tô com um projeto grande, eu queria saber se você quer participar e tal. Aí meu marido na hora, sim, eu posso ligar pra você quando chegar em casa? Aí meu marido na hora ficou assim, não, claro. Porque a gente pensou, né, a gente vai pra lá, e a gente tenta fazer qualquer coisa, assim, sabe? Pra estender o nosso visto e tal. Só que aí, menina, saiu o programa e todas as cidades que foram contempladas. E uma das cidades era a cidade que a gente tava indo. Olha só, o negócio foi muito assim... Putz! Era Vernon, a cidade, a última cidade que tava lá na lista. E se eu não me engano, na época, acho que era a única cidade de BC que estava participando.
E era novidade, assim, porque a Verna nunca tinha participado desse programa. Ai, meu Deus, só pode ser Deus, não é possível. Não sei se você acredita ou não, mas eu acredito, eu acho que foi. Porque, assim, tava muito próximo ali do nosso visto expirar e a gente não tinha jeito de pedir renovação, porque eu não tava no college, meu marido não tinha um emprego ali com um paycheck, ele trabalhava com GST. Eu não sei se vocês sabem, GST é como se fosse, no Brasil, pessoa jurídica e você não tem carteira de trabalho, sabe? É tipo isso. A melhor forma de explicar, eu acho. Aí nisso a gente ficou, meu Deus, não, aceita na hora. Só sei que a gente foi embora na semana seguinte, a gente tava indo embora. E pô, Calgary tava lá, cheio de neve, com neve até aqui, assim. E quando eu cheguei assim em BC, não tinha neve. Era assim, tava sol, a grama ainda tava assim bonitinha. O que é isso? Eu entrei num universo paralelo do Canadá. Tipo, foi literalmente essa é o meu pensamento quando eu cheguei em BC, assim. E tipo, eu fiquei, assim, foi muita coincidência, sei lá. Enfim. Aí depois que a gente chegou lá, meu marido começou a trabalhar pra ele, né? Aí eu comecei a pesquisar os documentos que precisava. Nisso a gente já tinha feito a documentação toda lá em Calgary, porque eu pensei, se a gente for pra cidade lá, na cidade pequena, aí pode ser que não tenha lugares pra fazer essas coisas, tipo fazer o teste de inglês e tal. Aí meu marido fez lá em Calgary mesmo, fez o CELPIP. Quando você tá no Canadá, você pode fazer o CELPIP, mas eu acho que quando você tá vindo de fora, você tem que fazer o IELTS ou aquele outro, TOEFL, eu acho que é esse nome, eu não lembro muito bem. Aí ele fez o CELPIP, que também é mais barato. E também ele mandou o currículo, não, o diploma dele da escola pro WES, que é onde dá a validade lá do diploma. Tipo, a equiparação com a grade escolar aqui do Canadá, né? E eram esses documentos os mais chatos, assim, de conseguir. As outras traduções a gente já tinha, tipo, certidão de casamento e tudo. E foi aí que eu comecei a conversar com o meu marido, falar as coisas que precisava pra ele falar com o nosso chefe, né? E nisso ele foi e perguntou pro meu marido se eu queria trabalhar, porque ele tava precisando de muita gente. Aí eu, tá. Aí eu comecei a trabalhar na construção nessa época, assim, sabe? No início do ano de 2020. Aí depois disso eu ficava lá pesquisando. Aí o programa realmente abriu mesmo assim, tipo, pra aplicar. Foi em fevereiro. Em janeiro eles começaram a postar as coisas que precisava e tinha um lance de pontuação. Isso é uma coisa que vocês também perguntaram, como funciona, sabe? Eu até anotei aqui. Eu não sigo muito o roteiro, porque eu vou falando aí depois eu vou ver que as coisas estão fora do roteiro. Então, uma coisa que vocês perguntaram é por pontuação. Tem pontuação pra tudo lá. Tipo assim, se você já morou em inverno. Mas cada cidade vai ter um esquema diferente, vão ter um sistema de ponto diferente. O de inverno não é assim. Se você já morou lá, se você já mora lá, se você já foi visitar, a sua idade conta ponto. E a nossa idade na época era uma idade que dava mais pontos, sabe? Se você fosse mais novo, era menos pontos. Se você fosse mais velho, era menos ponto também. E a nossa estava ali no meio, onde dava mais pontos, sabe? E a gente foi vendo tudo, assim. Aí tinha pontuação também se você... Quanto tempo que você já trabalhava no Canadá, e isso dava muito ponto também. E como ele já tinha cerca de 3 anos trabalhando no Canadá e contou ponto, entendeu? Que a gente estava com o endereço lá em inverno, contou ponto, tudo isso contou ponto. E não é qualquer empresa que pode participar também, a empresa que a gente trabalha pôde participar porque tinha um score alto, assim, tipo, perante ao governo, assim, nunca teve problemas com o governo, nem foi pra corte, nada disso, isso também conta. Quando a gente falou com ele, ele decidiu entrar no programa, aí ele teve que fazer um workshop de 10 dias. Isso que eu fiquei muito assim, nossa, ele não vai querer participar. Aí ele foi de boa, aí tanto que depois ele publicou a vaga lá no site lá do RNP, você tem que publicar a vaga, e a gente tem que se aplicar por aquela vaga, entendeu? Aí foi isso que a gente fez, a gente aplicou por lá. Aí teve outras pessoas que entraram pela vaga também, mas alguns conseguiram, outros não, porque tinha que ter o ensino médio, né? O high school
ou ensino médio do Brasil. Aí o pessoal não conseguiu também, teve uns que conseguiram e tal. E a gente foi os primeiros a receber a carta de recomendação inverno, assim, foi muito legal, assim, saiu. E outra coisa, assim, demorou um ano praticamente para sair o resultado, porque teve o Covid, né? Mas assim, eu acho que foi uma coisa que foi muito tenso, porque teve o problema do Covid. Aí eu sabia das informações pelos meus amigos que moravam lá em Calgary, que muita gente ficou sem trabalhar. E eu e meu marido, a gente não ficou nem um dia sem trabalhar, porque como era zona rural, parece que todas essas restrições que tiveram, demorou muito tempo para chegar, sabe? E eles não deram, como eles falam, shutdown, assim, no lugar que a gente estava trabalhando. E a gente trabalhava num condomínio de idosos, sabe? E ninguém usava máscara lá, os idosos estavam nem aí, menina. Mas ninguém ficou doente, isso que eu fico mais impressionada, assim, ninguém ficou doente, nem o pessoal da equipe, assim, que a gente trabalhava, nem os moradores, que os moradores estavam sempre parando a gente para bater papo, sabe? Aí ninguém ficou doente, assim, eu fiquei admirada com isso, a gente trabalhou lá 1 ano e pouco, 2 anos, e, tipo, não aconteceu nada, assim. E eu fico bem agradecida, porque, tipo, se a gente tivesse em Calgary, com certeza a gente não ia conseguir imigrar. A gente não ia conseguir se manter assim num emprego, porque teve muita gente que parou de trabalhar lá em Calgary. Foi diferente, assim, sabe? E aqui na zona rural, assim, as coisas demoraram bastante para chegar. E a gente conseguiu trabalhar todo ano, assim, sabe? Foi, assim, tipo um milagre. E ninguém ficou doente, assim, também, próximo, assim, da gente, sabe? Foi muito legal. Nem os velhinhos lá, que eles são tão legais, assim, e nenhum deles ficaram doentes. Eu fiquei bem feliz, assim, por causa disso, né, também. E então, assim que funciona, do RNP, você aplica lá, você vê a vaga que condiz com sua experiência, você aplica. Aí você espera lá a resposta e o cara vai fazer todo aquele processo, ele te dá uma job offer e tal. Aí você manda os papéis lá para aplicar para residência. Enquanto isso, você pode aplicar para uma Work Permit, se você estiver fora do Brasil. Ou se você já estiver aqui, já tiver a Work Permit, você pode começar a trabalhar com ele, entendeu? E depois disso, a comunidade que vê o seu perfil e eles dão o ok para você. Se eles não gostam do seu perfil, eles não vão te dar a carta de recomendação. Ah, nossa, eu confundi, peraí. Primeiro você tem que pegar a carta de recomendação para depois mandar os papéis para residência. É isso. Então, o que acontece lá? O rapaz que estava vendo essa papelada, ele falou que pra gente foi unânime. Todo mundo deu thumbs up pra gente, assim, sabe? Porque acho que é uma comissão de 10 pessoas e foi 10/10, sabe? E a gente foi os primeiros a receber aqui em inverno. Aí a gente ficou todo bobo, assim, nossa, que importância, né? Aí foi engraçado, assim. Aí logo quando a gente recebeu, a gente aplicou. Aí nisso eu já tinha aplicado pra renovação do nosso Work Permit. Só que o que acontece? Demorou um ano para eles darem uma resposta pra gente. Eles deram uma resposta negativa pro nosso Work Permit, porque parece que eu que estava fazendo todos esses procedimentos eu fiz sozinha, eu não contratei empresa nem nada. Aí ficou faltando informações no Work Permit. Aí eles mandaram todos os documentos de volta. E isso foi em fevereiro de 2021 já. Caramba, 1 ano eles mandaram tudo de volta. Quer dizer, quando eles mandam de volta assim, você pode recorrer à restauração do visto. Só que a gente não conseguiu fazer restauração de visto no site, porque já tinha passado 1 ano. Restauração é só com 90 dias. Nossa, aí a gente ficou desesperado, assim, sabe? Aí, assim, a gente tentava fazer a restauração lá no site do governo e não conseguia por causa da data, que já tinha passado dos 90 dias, sabe? A gente ferrou, a gente tá ferrado, porque se a gente não tem Work Permit, ia atrapalhar a nossa residência, entendeu? Que a gente já tinha mandado os papéis para fazer a residência. E depois de 1 ano, ninguém tinha dado resposta. E a gente já tava assim, tipo, desesperado, sabe? Aí o que acontece? Aí eu comecei a pesquisar, o meu marido ficou lá, sabe? Ele já tinha ligado lá pro chefe dele, falou que deu tudo errado, já tem aquele clima de despedida, de funeral mesmo. E a gente não... Quando a gente colocava os nossos dados lá no site para fazer a restauração, aí o site ainda falava assim,
não pode ficar ilegalmente no Canadá, tem que ir embora. Meu Deus, a gente tá aqui sem status, meu Deus, socorro. Aí, tipo, era desesperador. A gente ficou, nesses dias, a gente nem foi trabalhar, a gente ficou 3 dias em casa, só vendo essas coisas. A gente ligava pra pessoas, assim, tipo, pra agência mesmo, né, que faz essas coisas, eles falam, e o pior de tudo, cara, por isso que eu peguei um ranço de agência, porque eles falavam, nossa, mas isso vai ser muito caro, isso não tem como vocês fazerem mais nada. E eles, tipo assim, eu ficava, caramba, se nem eles sabem o que tem que fazer, meu Deus. Aí o que eu fiz? Aquela minha amiga lá que alugava o basement pra gente, ela tinha me colocado no grupo dos filipinos, né? Aí eu comecei a pesquisar lá no grupo dos filipinos. Aí tinha lá restauração de visto. Blá blá blá. Aí eu entrei, sabe? Foi a primeira notícia que apareceu. Aí lá na notícia tinha explicando que o governo tinha dado um prazo maior para restauração de vistos e você podia colocar uma data, eles, tipo assim, ao invés de você botar a data que era, porque o sistema ia te falar que você estava proibido de ficar lá no Canadá, eles falavam para você fazer uma chitagem lá, sabe? Botar uma outra data, menor, sabe? Porque aí o sistema ia entender que você ainda tinha tempo e tal. E isso era no site do governo, porque o link que os filipinos colocaram lá, eu entrei e era no site do governo. Se você entrasse no site do governo, você não conseguia encontrar essa informação. Isso que eu achei bizarro. Era uma informação de dezembro, assim, e a gente estava em fevereiro, né? E eu, caramba, como pode? E o pessoal assim de agência falando horrores, assim, falando que não tinha jeito, que não sei o que ia ser caro e que blá blá blá, não tem jeito. Eu, poxa, os filipinos resolveram minha vida. E a gente conseguiu fazer restauração e ainda pediu a permissão a work permit de novo. Eles deram mais 2 anos de work permit pra gente. E foi isso, a gente ficou aí 3 dias, assim, tipo, em desespero. A gente perdeu nosso status, né? Porque quando você expira sua permissão e você não consegue mais. Aí foi isso, gente, a gente perdeu. É engraçado que logo depois que a gente conseguiu, assim, o visto, aí o visto chegou, né, pelo correio, aí eles mandam a carta saiu em 15 dias, cara, foi muito rápido. Isso foi em 2021, né? Aí a gente foi pegar a nossa residência permanente mesmo em agosto de 2021. E a gente já fez 1 ano de residente permanente aí. Tava olhando ali o meu roteiro. E foi isso, a gente ficou assim, foi 3 dias que a gente não dormiu só pra resolver isso. Mas graças aos filipinos lá que são espertos demais, bicho. Que eu consegui, assim, deu uma luz assim na minha cabeça, que eu lembrei da minha amiga e, tipo, eu entrei no site dos filipinos, eles têm todas as informações lá possíveis, todos os problemas que vocês quiserem resolver tem lá. Eu achei isso da hora, assim. E depois, assim, a gente começou a fazer as coisas que eles pediam, fingerprints e exame médico. Esse do exame médico foi bizarro também, que a gente fez o exame médico e lá onde a gente fez, eles começaram a dar um problema lá no nosso exame médico, que a gente nunca recebia o número para colocar lá no sistema, sabe? E depois o governo falou assim, a gente não vai mais pedir exame médico para quem já tá no Canadá. Putz, a gente gastou 300 conto de cada à toa, assim, sabe? Se soubesse não tinha feito, mas fazer o quê, né? Eu acho que foi isso, né? Eu falei muito. Acho que eu vou ter que cortar muita coisa também. Porque eu lembro que a pergunta mais recorrente era como funcionava o RNP. E aí eu expliquei como é, né? Eu não sei se ficou bem claro. Como eu fui parar no Canadá. Aí eu contei a minha história toda. Como eu juntei dinheiro, que na verdade eu não tinha muito dinheiro, sabe? E como... também... Uma pessoa perguntou como eu consegui juntar dinheiro. E foi isso. Eu cheguei no Canadá para fazer o Pathway, que era para entrar no college e depois do college pegar aquele PGWP. E eu ia fazer tudo bonitinho. Só que deu tudo errado. Aí a gente conseguiu, por milagre, entrar no RNIP, que assim foi coincidência a gente ter se mudado para Vernon e a cidade contemplada foi Vernon também e deu tudo certo no final. Acho que foi isso. Bem, foi isso. Eu acho que eu esclareci as dúvidas. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, pode escrever aí embaixo que eu respondo, não tem problema não. E mais uma coisa,
Aí agora, ano que vem, eu e meu marido, a gente já vai dar entrada na cidadania, que você tem que ter, no mínimo, 3 anos morando no Canadá, se eu não me engano, mas um desses anos pode ser contado antes de você ser residente, né? Então, tendo 2 anos morando como residente, mais um ano como worker ou student, você conta como mais um ano, entendeu? E a gente nunca saiu daqui do Canadá, desde que chegou, assim, a gente nunca foi embora, porque a passagem é muito cara, né? Outra coisa, assim, lá no Brasil, a gente morava no Brasil, mas a gente nunca tinha saído do Brasil. Primeira vez que a gente saiu do Brasil foi pra vir aqui pro Canadá, e foi isso, e nunca mais a gente voltou. Bem, a gente espera um dia, aí quando a passagem baixar, eu voltar pro Brasil, que eu quero ver meus pais, a minha família, eu sinto muita saudade. Eu já pensei em comprar passagem pra eles, só que os meus pais, eles estão com um problema agora lá, eles não podem viajar, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O resumo da minha história foi esse. Foi um pouco doido, assim, sabe? Eu sei que é um pouco fora do padrão do que o povo conta, sabe? Mas eu conheço muita gente que tem umas histórias assim no Canadá. E conheço muita gente que fala, nossa, eu tô ficando sem dinheiro pra pagar o college. Essas coisas acontecem, gente. A gente planeja fazer uma coisa direitinho e tal, mas acontece. Tipo assim, a gente vai chorar, a gente vai voltar atrás só porque não é bonito, sabe? A gente tem que seguir em frente, fazer o que for preciso pra gente conseguir nossas coisas. Desde que não prejudique ninguém, tá certo? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!